capítulo 13. Essa é a terceira semana, irmãos, que nós começamos uma série sobre o livro de Números, lições sobre o livro de Números. Na nossa primeira lição, a gente abordou os 4 primeiros capítulos de Números e os primeiros 4 capítulos de Números parece ser chato, porque é genealogia, é números. Mas é fantástico os primeiros 4 capítulos de Números, porque a gente vê, a gente percebe a organização do povo de Deus, como Deus designou que Moisés organizasse o seu povo no deserto, né? Então, o nível de organização de Israel, depois, né, que chegou na Península do Sinai, como se organizaram como nação, é uma coisa fantástica. Então, a gente aprende muito sobre isso, muito mesmo, principalmente na questão ministerial. Na nossa última aula, na semana passada, a gente viu como o povo de Deus se locomovia no deserto. Como é que eles andavam, quem era o GPS de Deus, o GPS de Israel no deserto. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem era o GPS para o povo de Israel no deserto? Quem era? Deus, por meio de quê? Coluna de fogo ou a coluna de nuvem. A coluna de nuvem ou de fogo parava, o que é que o povo fazia? Parava, acampava. Se parasse um mês, ficava um mês acampado. Se também saísse de madrugada, olhasse, alguém percebesse, a coluna de fogo de madrugada está se movendo, o que é que o povo fazia? Levanta acampamento e marcha. Então, a organização do povo no deserto e o andar do povo de Deus sob a direção de Deus. Hoje vamos olhar mais uma lição preciosa do livro de Números, que se encontra no capítulo 13. Vamos ler o capítulo 13 todo, tá, de Números. Então vamos fazer a leitura agora. Números 13. A partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azé, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Volfsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são pouco ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide
com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, há uns anos atrás eu cheguei a uma das conclusões que a gente vai chegando na vida, que capítulo 13 e 14 de Números, ele tem uma das lições mais preciosas, importante para a vida da igreja e naturalmente para a vida de cada filho de Deus. De uma maneira ou de outra, esses 2 capítulos fazem parte da vida de cada pessoa que teme a Deus, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. O povo de Deus está aqui no 2º ano no deserto. Chegou num lugar chamado Cádiz Barneia, no deserto. E Deus então fala para Moisés o seguinte: Moisés, escolhe 12 homens, 12 líderes, 12 cabeças das tribos de Israel, e manda esses homens espiar a terra. Agora, olha só, manda espiar a terra que eu hei de dar a Israel. Quem prometeu dar a terra? Deus. Prometeu primeiramente para quem? Para Abraão. Depois, Isaac. Depois, Jacó. E cerca de 400 anos depois, ele volta e promete para aquela 4ª geração depois de Jacó, que iria honrar a sua promessa, que daria a terra ao povo de Israel. E aqueles 12 líderes então saem de Cádiz Barneia e vai olhar todo o território, toda a terra pela qual o Senhor havia prometido dar aos filhos de Israel. E pela a descrição dos versículos 17 até o versículo 24, Moisés pede para que aqueles homens façam um escrutínio, examine, olhem todos os detalhes dos moradores, a qualidade da terra, das cidades, dos muros, como é que eram aquelas pessoas. E eles passaram 40 dias para cumprir a sua tarefa, examinando, olhando tudo. E no final de 40 dias, esses
12 homens voltaram para Moisés, Arão e a congregação e prestaram o seu relatório. Eu vou repetir, eles estavam no 2º ano no deserto. A conquista estava bem ali. A terra estava bem ali. Porque Deus te disse, eu vou dar a terra. Escolhe líderes e envia para olharem a terra. O livro de Números, meus irmãos, poderia ser chamado também o livro de líderes. Eu não sei se os irmãos, por essa ser a terceira lição, perceberam a ênfase que o livro de Números dá à liderança. Números 1:4, Deus fala para Moisés, escolhe líderes para que conte o povo. Números 2:3, Deus mais uma vez para Moisés, escolhe líderes para organizar o povo. Números 3:32, Deus escolhe Arão e seus filhos para liderar a tribo sacerdotal, melhor dizendo, a tribo dos levitas, a tribo que cuidaria da questão religiosa de Israel. É preciso que houvesse líderes também sobre essa tribo. Números 10:14, é preciso líderes para guiar esse povo. No deserto, a nuvem vai se locomover, a nuvem vai andar, ou a coluna de fogo. Então é preciso que líderes observem e sigam, e o povo siga esses líderes. Deus levanta em Números capítulo 11, versículo 16 a 30, Deus levanta 70 líderes para auxiliar Moisés a organizar, a conduzir, a liderar aquele povo. Números 13, Deus pede para Moisés levantar 12 líderes para espiarem a terra. E eu poderia continuar falando sobre líderes que se levantaram, inclusive no aspecto negativo, para se oporem a Moisés e Arão. Então o livro de Números poderia ser chamado também livro de líderes, por conta da ênfase que o livro dá aos líderes e suas funções e a importância desses homens e mulheres de Deus para conduzir o povo de Deus. Mas nesse momento acontece algo trágico. Esses 12 líderes escolhidos trazem um relatório negativo. Foram 12, e eu gostaria que vocês frisassem 2 homens. Oséias, que é o mesmo Josué, que sucedeu Moisés, e Caleb. Mas 10 desses 12 líderes trouxeram relatório negativo. Eles trouxeram relatório, em parte, que mostrava a verdade. A terra era boa? Era. Trouxeram a prova disso. Essas uvas, elas não eram contaminadas. Um cacho de uva, e eu não, me parece, pelo versículo 23, que um cacho de uva e mais umas romãs e uns figos, foi preciso 2 homens para carregarem. A terra era boa, era fértil, mas o problema era os seus moradores. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Por esse capítulo aqui, às vezes as pessoas me perguntam, sobre o que, os dinossauros. Eu digo, rapaz, é possível que os dinossauros tenham sido animais grandes, porque aqui nós temos prova que no passado houve homens gigantes. Aqui não diz o texto? Homens gigantes. Temos também prova que tinha frutas gigantes. Naturalmente poderia ter também animais gigantes. Mas então eles veem o tamanho daqueles homens, descendentes de gigantes, alguns deles, outros homens de grande estatura, guerreiros, as cidades, boa parte delas, muradas, fortalezas, e eles dizem, é impossível, nós estamos sendo levados para uma armadilha, nós vamos perecer, nós somos gafanhotos à vista daqueles homens,
Nós não temos nenhuma chance. E esses 10 homens, esses 10 líderes convenceram toda aquela congregação que era impossível conquistar a terra. Mas quem disse que dava a terra? Deus. Era impossível conquistar a terra. Importante entender, meus irmãos, que esses homens, 12, eles já eram líderes. Perceba versículo 1 do capítulo 13. 2, desculpa. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqueles homens já eram líderes. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eles não foram feitos líderes aqui. Eles já exerciam, eles já eram líderes diante de cada uma das tribos de Israel. Há pessoas, irmãos, naturalmente, que têm esse dom de liderança. Eu não quero ensinar e não vou ensinar que todo mundo tem um dom de liderança. Não, não é verdade. O dom de liderança, algumas pessoas, como qualquer outro dom, vai ter. Outros vão ter, outros não vão ter. Esses 12 aqui, esses 12 homens, eles tinham esse dom, essa capacidade. Eles eram líderes. Mas em certo sentido, meus irmãos, todos que estão aqui exercem algum tipo de liderança. Alguns que têm o dom e que exercem uma liderança mais forte do que outros. Há um conceito interessante no livro do Bill Hybels, um dos gurus de liderança, que ele diz o seguinte, que ele percebe um líder quando ele está falando. Ele diz que onde tem um líder falando, tem pessoas em torno dele. Mas, na verdade, todos nós exercemos função de liderança. Quem é casado, quem é homem? Segundo a Bíblia, os homens devem ser o cabeça. As mães. Eu imagino que ninguém na face da terra tem tanta influência sobre um filho ou sobre os seus filhos do que a mãe. Um professor, uma professora, no próprio trabalho, na escola, a gente sempre está influenciando pessoas. Quando falamos, estamos influenciando pessoas. Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, exercemos algum tipo de liderança. Mas a pergunta é, que tipo de liderança nós estamos exercendo? Estamos exercendo uma liderança boa ou uma liderança má, ruim? Até mesmo aquelas pessoas extremamente negativas, vamos falar um pouco disso mais na frente, pessimistas, que às vezes são até introvertidas. Mas se alguém se aproximar dela e começar a andar com ela, ela vai ser influenciada por essa pessoa. Ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Então, de uma certa maneira, todo mundo exerce algum tipo de liderança. Como pai, como mãe, como um trabalhador, como um indivíduo na igreja. Todo mundo exerce liderança. Esse capítulo 13, meus irmãos, nos mostra o perfil de líderes que Deus quer para o seu povo. Aqui surge 12 líderes nomeados por Israel. O povo escolheu esses homens para serem seus líderes. Qual é o perfil, meus irmãos, de líderes que Deus quer para dirigir, para liderar o seu povo? Naturalmente, eu poderia abordar aqui aspectos negativos desses 10 líderes.
Mas não vou abordar os aspectos negativos. Vamos olhar para o aspecto positivo. Quais são as características, qual é o perfil de líderes que Deus quer, que Deus deseja para o seu povo. Perfil número 1. Todo líder precisa de um negócio chamado visão. Capítulo 13, versículo 2. Envia homens que façam o quê? Espiem a terra. Levanta homens, manda homens que olhem a terra. Todo líder precisa ter um pouco ou muita visão. E Deus diz assim: manda esses homens para que eles possam olhar a terra. Eu lembro que na primeira aula de supervisão, no curso de pedagogia, o nosso professor levou um cartaz com um olhão bem grande, com um mega olho, e no cartaz ele perguntava assim: o que é que vocês acham? Qual é a matéria que eu vou lecionar? Ele não colocou o nome, só colocou um olhão. E lá pelas tantas, algum colega acertou. Você vai trabalhar com a matéria de supervisão. Todo líder precisa dessa matéria, de ter uma supervisão. Líder precisa enxergar. Todos os grandes líderes da história eram homens visionários. Todos. Vamos levantar pelo menos alguns líderes da história que a Bíblia fala sobre eles. Eu não estou falando de líderes no sentido espirituais, mas se você pegar Nabucodonosor, o homem lá da Babilônia, dos Medos e Persas, vamos pegar um deles aí, um Ciro da vida, um Alexandre da vida, um César da vida, que já é de Roma. Todo líder precisa ter visão. E quanto mais visão ele tiver, maior potencial de conquista ele vai ter. Visão, irmãos, é importantíssimo para cada um de nós que exercemos liderança, seja em que âmbito for. Você lembra daquela passagem de João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana? Jesus para lá naquele poço, tem uma mulher lá pegando água, ele pede água, tem aquele diálogo e os discípulos vão para a cidade comprar alguma coisa para comer. Quando os discípulos voltam, Jesus está conversando com a mulher, eles ficam meio que assim, espantados, oferecem comida para Jesus. Jesus diz: não, minha comida é fazer a vontade do Pai. Mas quando chega no versículo 35, Jesus fala assim: não dizem vocês que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo. O que Jesus diz? Erguei os vossos olhos. Ou seja, tenham visão. Levantem os olhos de vocês. Ergam os vossos olhos e vejam que os campos já branquejam para a colheita, para a ceifa. Nós precisamos disso, irmãos, de erguer os olhos, de levantar a vista e olhar o campo de Deus, olhar para a família, olhar para pessoas que dependem da nossa liderança. Há alguns cultos atrás, não sei em qual foi o culto, acho que o pastor Marcos enfatizou essa questão, tipo, a nossa geração, a minha pelo menos, eu não sei, mas eu acho que a minha geração, de quem tem 40 anos, 45 anos, 50 anos, nós fomos muito prejudicados no aspecto financeiro, porque os nossos pais não tinham visão financeira. A nossa vida era baseada em que sentido? Aquele sentido do apóstolo Paulo: tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Continua sendo verdade, mas a gente não foi ensinado a valorizar, a como economizar. Então a gente não tem essa visão porque não nos passaram essa visão. Então Jesus nos manda a levantar os olhos e ter visão. Eu queria dar 3 sugestões, irmãos, de como a gente pode começar a ter um pouco disso.
Número 1, encoste do lado de pessoas que têm visão. Os apóstolos, os 12 apóstolos, mais na frente, eles passaram a ter visão, sim ou não? Por quê? Porque andaram com quem tinha visão, que era Jesus. Ande com pessoas, ande com águias, não ande com galinha. Águia tem visão, galinha não tem. Eu vi na minha infância galinha caminhando em direção a sucuri. Ela vai aqui, gente, cabeça baixa. A gente ouve o grito. Tchau! Já foi. Mas a águia... ela come a sucuri. Porque ela olha de cima. Como é que a galinha fazia de primeiro? Não é aqui, ó, não? Então, gente. Então, ande com pessoas que têm visão. Ouça pessoas que têm um pouco de visão. E leia pessoas que têm um pouco de visão. Mas o primeiro perfil de um líder que Deus quer para guiar o seu povo são líderes que tenham visão. O segundo perfil, ou característica de um líder que Deus deseja para o seu povo, ele precisa ter fé. Esses líderes que vigiar, olhar a terra, melhor dizendo, eles tinham visão, sim ou não? Tinham. Eles viram que, de fato, só eles não tiveram fé. Porque Deus mandou eles olharem a terra para eles verem o tamanho do problema, para ver o tamanho de Deus. Porque Deus disse, eu vou dar a terra. Eu estou prometendo. Capítulo 13, versículo 2. Que hei de dar aos filhos de Israel. E Deus deu ou não deu essa terra aos filhos de Israel? Sim ou não? Deu. Quem conquistou essa terra? Israel. Os mesmos homens, não essa geração, mas os filhos dele. Deus diz até assim para eles, ó. Vocês que dizem que esses homens, essa terra vai engolir vocês, vocês vão morrer no deserto e os filhos de vocês vão possuir a terra. Todo líder, meu irmão. Agora, líder que quer guiar, pastorear ou liderar rebanho do Senhor, ele precisa ter fé nas promessas de Deus. Deus disse que daria a terra. E esses 10 líderes que trouxeram um relatório negativo, Deus disse, vocês não vão entrar na terra. Nem vocês e nem tampouco ninguém que não creu na minha palavra. Toda a geração de 20 anos para cima, com exceção de 2 homens. Quem são os 2 homens? Josué e Caleb. Vocês não vão entrar na terra que eu vou dar. E meditando nesses dias, nesse texto, eu me lembrei de Moisés. O grande Moisés. Parece, meus irmãos, que nem Moisés creu na promessa de Deus. Porque Moisés também não entrou na terra. Você vai dizer, mas pastor, Moisés não entrou na terra porque um pouco mais na frente, Deus manda Moisés falar com a rocha para a rocha produzir água, para a rocha verter água para o povo, e Moisés bateu na rocha. E Deus puniu Moisés. Mas Deus falou para Moisés que ele não entraria na terra somente quando Moisés feriu a rocha, foi isso? Não, Deus falou aqui, só vai entrar Josué e Caleb. Parece que até o grande Moisés foi abalado pelo relatório desses 10 líderes que não tiveram fé. Meus irmãos, não esqueçamos nunca que Hebreus 12, 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo líder que Deus quer para o seu povo, irmãos, nós precisamos disso. E eu não estou falando de uma fé salvífica. A fé que todo crente em Jesus Cristo deve ter, que tem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É fé para prometer, para confiar nas promessas que Deus faz para a gente. Se a gente fizesse uma pesquisa
pegasse aqui rapidinho, assim, levasse para uma sala individual, a gente veria quantas pessoas sem fé nós temos aqui, em coisas tão básicas da vida cristã. Se eu perguntasse aqui, eu tenho quase que certeza que 30%, 40% desse contingente aqui não crê que está salvo. Ah, pastor, mas não pode. Mas quem promete que dá a salvação? Quem é que promete? É Deus. O que é que Deus diz lá? Eu lhes dou a vida, eu lhes dou. Uma fé que não consegue crer nas promessas de Deus, que promete uma glorificação, que promete coisas para a gente, mas a gente não tem dificuldade, às vezes não crê nas promessas de Deus. Esses homens não creram na promessa que Deus disse: eu vou dar a terra, vão olhar porque eu vou dar. E cumpriu a promessa dele, cerca de 38 anos, 39 anos mais na frente, Deus cumpriu. Então, todo líder que Deus quer para o seu povo, irmãos, precisa de fé. Terceira característica. Terceiro perfil. Todo líder que Deus deseja para o seu povo também precisa ser espiritual. Você vai dizer, mas pastor, ter fé e espiritualidade não é a mesma coisa? Não necessariamente. Irmãos, tem duas características para mim que eu conceituo como características de uma pessoa espiritual. Número 1, desejo de obedecer tudo o que Deus fala. A Bíblia diz, está dito, está falado. Eu posso não obedecer, mas eu quero obedecer. Eu posso ter dificuldade de me submeter, mas eu quero. Eu não fico procurando argumentos para justificar a minha desobediência. Então, uma primeira virtude de um líder espiritual, ele quer se submeter a tudo aquilo que Deus fala. E uma segunda característica de um líder ou de uma pessoa espiritual é a dependência de Deus. Eu queria observar com vocês o capítulo 14, embora a gente vai falar no próximo domingo dele, mas os versos 6 a 9. Capítulo 14, versículos 6 a 9. Perceba quando eu digo dependência de Deus. Olha o que diz Caleb. Inclusive, eu aconselho, a cada vez que você vê o nome Caleb, dê uma paradinha para ouvir o que Caleb está falando. Ele fala muito de fé, ele fala muito de espiritualidade. Versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha só. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Quando Caleb diz essas palavras, ele está confiando nele ou em Deus? Em Deus. Se Deus se agradar de nós, vamos partir para cima desses gigantes, e vamos rasgar eles assim, Adriano, quando tu rasga um pedaço de carne. Vamos rasgar eles como pão. Porque a força vem do Senhor, então é Deus que vai nos dar. Então isso é dependência de Deus, irmãos. É entender que todas as conquistas que nós temos na vida não é por causa do que nós somos ou fazemos, é porque Deus nos capacita. É Deus que nos ajuda. É Deus do Jacó que é conosco. Então, o líder
também precisa ser espiritual, depender de Deus, confiar em Deus, que é Deus que faz a sua obra. Quarto perfil, líderes precisam ser corajosos. Líder medroso, meus irmãos. Tem um irmão, acho que vocês conhecem, ele conta essa história, ele é muito medroso. Ele é lá de Cruzeiro do Sul, irmão Zico. E ele tem uma casa, inclusive, bem em frente ao cemitério. E ele disse que uma noite acordou, e na época ele não era convertido ainda, e um barulho. E ele achou e disse, isso é a alma. Aí ele disse que acordou a mulher dele, o nome dela é Rosa, vai olhar o que é aquilo. Então, líder medroso não serve, gente. Líder precisa ser corajoso. Há um exemplo fantástico de coragem para mim, que não vem necessariamente, não é da Bíblia, não é um homem de Deus. Inclusive ele é tido como um mini anticristo. Mas Alexandre o Grande. Quando as forças de Alexandre foram guerrear com as forças de Xerxes, o exército dos medos e persas de Xerxes eram dezenas de vezes maior do que as forças de Alexandre, que o exército de Alexandre. Naquele filme que tem do Alexandre, relata esse fato. E ele diz mais ou menos o que Caleb diz: vamos para cima deles, vamos entrar para dentro deles, vamos rasgar eles. E a história mostra, quem venceu a guerra? Alexandre. É claro que não é só coragem, é claro que precisa de estratégia, mas líder precisa ter coragem. Um outro exemplo que eu acho fantástico, que é baseado em fatos reais, é aquele filme Coração Valente, anos 90, do Mel Gibson. Na hora que pegam ele, como é o nome do personagem? Wallace, alguma coisa, né? William Wallace, que o rei vai mandar executar. O rei diz assim, se tu pedir perdão, dizer que está tudo errado, o que tu lutou, a gente te poupa a tua vida. E aí deram a ele a chance de pedir perdão. E lá, como é que dá o nome do cara que mata? Como é o nome? O Carrasco lá com o machadão. E ele se põe de pé, ou se levanta aqui, e qual é a palavra que ele grita? Liberdade. Irmãos, eu acredito que se fosse eu já teria dito para o rei, eu já pedi perdão, já estou arrependido faz tempo. Mas homens de coragem. Líder precisa de coragem. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, 14, versículo 9, a última frase diz assim, o Senhor é conosco, não os temais. Eu nunca contei, mas já vi vários pregadores dizendo que essa frase, não tema, não temais, ela se repete na Bíblia 365 vezes. Quantos dias tem no ano? Para todos os dias nós nos lembrarmos, não tenham medo, o Senhor é conosco. Então, meus irmãos, líderes precisam de coragem. Mãe precisa ser corajosa, pai, profissional, líder cristão precisa de coragem. Precisa ter coragem para conquistar. Às vezes me dá uma dor no coração, irmãos. Quantas vezes eu já tenho chorado, reclamado, assim, chorado no sentido simbólico, reclamado por pastor Marcos. Como nos faltou tanta coragem, irmãos, para conquistar terra mesmo aqui, no nosso bairro. Como nos faltou tanta coragem. E hoje nós estamos aqui num espaço pequeno, porque num passado bem recente nos faltou coragem, nos faltou visão. E nós vamos pagar o preço por isso. Estamos pagando o preço por isso. Agora, talvez, irmãos,
eu vou dar um conceito novo para você de coragem. Coragem não é, na Bíblia, coragem não é não ter medo. Não é sentir medo. Coragem é confiar no Senhor. Mais uma vez, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Caleb confiava em Deus, por isso que Caleb tinha coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a dependência de Deus, saber que por meio do poder de Deus nós conseguiremos alcançar aquilo que precisamos alcançar. Quinta e última característica. Líderes de Deus precisam ser otimistas. Irmãos, como eu falei no início, tem pessoas, eu vou falar aqui, eu vou tirar, tem pessoas, tem crentes negativos, pessimistas. Eu lembro de uma vez que uma irmã chegou para mim, a mãe do pastor Pedro lá de Cruzeiro, acho que muitos de vocês conhecem, a irmã Madalena. Ela disse que um dos filhos dela, eu acho que o terceiro ou quarto filho dela, morreu de cirrose. Rapaz novo, não sei se ela tinha 20 anos, tu lembra, né, Vânia? E ela disse que no meio daquela dor que ela estava sentindo pela morte do filho, assim, quase que instantaneamente, chegou uma irmã em Cristo, lá no velório, e disse assim, olhou, perguntou para ela de que ele tinha morrido. Ela disse do que, a pessoa disse assim, menina, nunca morre só um quando morre dessa doença, nunca morre só um da família. Morre desse jeito. Parece piada, gente. Mas tem gente negativo. Um primo meu estava com problema de hérnia de disco. Tinha que submeter-se a uma cirurgia. E vinha aqui para Rio Branco. Meu pai foi lá para dar uma força para ele. Estava viajando, vinha ser cirurgiado. Meu pai foi lá para dar uma palavra de encorajamento para ele. Chegou lá para ele e disse, meu filho, tenha cuidado com essa cirurgia, porque quem não morre fica aleijado. Eu quase agrido meu pai. Como é que o senhor diz uma desgraça dessa? Vocês estão achando graça? Eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui somente há quase 7 anos. Irmãos, tudo que nós fomos fazer de construção, eu ouvi dezenas e dezenas de pessoas dizendo, não vai dar certo. Quando a gente foi fazer esse estacionamento, eu vi um monte de pessoas dizendo, vai atolar. Atola? Tá bonzinho lá? Tá lá. Agora, se nós não tivéssemos mandado, a igreja não tivesse tomado a atitude de mandar asfaltar, a gente já tinha morrido afogado. Tinha ou não tinha? Atolado. Mas os negativos estão dizendo, não vai dar certo. Tá errado. Tá errado. A nossa última construção, a piscina, teve um dia, gente, que eu digo, rapaz, não. Tá. O pastor Marcos ficou meses chamando do pedreiro ao pitaqueiro. Mas da hora que a coisa começa a acontecer, o pitaqueiro chega e diz o quê? Ela não é assim que eles fazem. Ela não é. Ele chega e fala assim, ó. Ele nem quer se sujar. Tá errado. Rapaz, gente, isso me dá raiva. Gente, eu não era dessa cor, mas olha, eu fico roxo. Porque eu digo, meu Deus, por que essa criatura não apareceu antes? Por que essa criatura não veio dar um palpite antes, dar uma instrução antes? Por que essa criatura só aparece agora? Porque você é negativo. E quando você abre a boca, você convence um monte de pessoas que estão perto de você. Líderes precisam ser otimistas. O povo de Deus precisa ser otimista. Volte para o capítulo 13, versículo 30. Aqui 10 líderes dizendo, não vai dar certo, nós não vamos conquistar, nós vamos morrer, esses homens são grandes demais. Olha o que um líder, segundo a vontade de Deus, um líder que Deus quer para o seu povo, o que é que ele diz? Caleb, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele é otimista?
Eu tenho certeza, que quando o pastor Marco disse, vem aí a noite do milho, eu tenho certeza que os pessimistas disseram, não vai dar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho. E eu não tive uma visão, tá, gente? Eu não tive. Nem revelação. Eu conheço um pouco, né? Eu conheço. E essa pessoa, gente, nós olharmos o livro de Provérbios, por exemplo, como as palavras têm poder sobre as pessoas. Gente, chegue para uma pessoa e diga para ela, você não vai conseguir, você não consegue, você não vai conseguir, você não consegue. Ela vai sair dali. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma brincadeira de mau gosto que alguns irmãos que dizem por aqui, eu não vou nem dizer o nome deles, só a primeira letra do nome dele, Alberto. Eles chegam para a gente e dizem assim, qual é a sua idade? A gente diz, né? Rapaz, não parece. A primeira vez que o Ulisses fez aquilo comigo, em 2010, eu tinha 38 aninhos, gente, saradinho, assim, sabe? Fomos tomar um banho junto assim, né? Lá no retiro, deixa eu explicar. Aí o Ulisses disse assim, pastor, quantos anos o senhor tem? Eu falei, 38. Aí fiz assim. Aí ele disse, pastor, não parece. Aí eu fiz mais assim ainda. Ele disse, pastor, o senhor está acabado. Rapaz, gente, aquilo acaba com a gente. Acaba com a gente, porque ninguém nunca tinha me dito aquilo. Acaba com a gente. Né? As mulheres, elas põem as roupas, uma roupa, ela acha que está arrasando. Aí ela chega pro marido, aí o marido diz assim, vai para onde, menina, desse jeito? Acabou com ela. Ela pode, né? A minha esposa tem aprendido uma tática nova. Ela diz assim, se eu me sentir bem, o resto, vocês. Mas as palavras têm um poder, principalmente as palavras negativas, têm um poder imenso. Irmãos, então, tenham muito cuidado quando vocês abrirem essa boquinha de vocês. Então, vamos lá. A noite do milho vai dar certo, amém? O banheiro vai ser reconstruído, amém? É assim, gente. Vamos trabalhar a noite do milho, amém? Diminuiu. Então, gente, mas líder precisa ser otimista. Você precisa entender, eu preciso entender que as palavras têm esse poder de influenciar pessoas para o bem ou para o mal. Irmãos, agora uma coisa bem interessante sobre pessimismo e realidade. Deus não quer que ignoramos a realidade. Deus não quer que a gente seja um bobão. Mas não fazer a realidade maior do que Deus. Quer um exemplo disso? Pedro, Jesus, os apóstolos e as ondas. Jesus vem andando por sobre as ondas. Jesus, né, vem ali, né, desfilando por sobre as ondas. E Pedro diz quer para andar com Jesus. E Pedro começa a andar também por sobre as ondas. Quando é que Pedro começa a afundar? Quando ele desvia o olhar de Jesus e começa a olhar para o tamanho das ondas. As ondas existiam, sim ou não? Mas Jesus também estava ali. Então, a gente não pode ignorar a realidade. Não devemos ignorar a realidade. Mas a realidade serve para nos mostrar quem é o nosso Deus e o que nós podemos conquistar com Ele. Você e eu, irmãos, precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. O rei Ezequias, no início do seu reino, veio o Império Assírio para conquistar Judá e Jerusalém. E disseram palavras assim, poderosas negativamente, dizendo que eles iam fazer Ezequias e o seu exército comerem o próprio excremento. Que Ezequias e seu exército não era nada. Que se Ezequias quisesse, ele dava cavalos de guerras para os seus homens montarem, se ele tivesse homens para montar nos cavalos. E a Bíblia diz que aquelas palavras derrubou o ânimo do povo.
Ezequias rasgou as suas vestes, foi para o templo, chorou, colocou a situação diante de Deus e depois veio para falar com o povo. E quando Ezequias falou com o povo dizendo, nós vamos conseguir, Deus é conosco, a Bíblia diz que aquelas palavras levantaram o ânimo do povo. Meus irmãos, cuidado com as suas palavras, seja no âmbito igreja, seja no âmbito família, seja no âmbito trabalho, tenha muito cuidado. Você deve ser alguém que não abra a boca para dizer palavras torpes, mas palavras que tragam edificação. Tenha muito cuidado. Aqui nós temos então, irmãos, 5 características, perfil de líderes que Deus quer para liderar o seu povo. Visão. A primeira delas. Segundo, fé. Terceiro, espiritualidade. Quarto, corajosos. E quinto, ser otimista. E dentro do otimismo, não esqueça, há uma coisa muito chave para o otimismo, que é uma palavra chamada perseverança. É não desistir. Líder precisa dizer assim, é por aqui. É aqui, venham comigo. Se nós olharmos aqui a história de Caleb, ele é um homem perseverante. 45 anos depois, quando Caleb está lá para guerrear com os gigantes, Caleb diz assim, hoje eu tenho 85 anos e me sinto ainda jovem. Eu vou para cima deles. Eu vou pegar os gigantes como o Flamengo pega o Vasco. Oh. Eu vou para cima deles. Porque o Senhor é comigo. Então, líderes precisam ser otimistas. E otimismo e perseverança caminham juntos. Irmãos, para a gente concluir, eu quero lhe fazer uma pergunta bem simples. Espero que tenha ficado claro que todos nós exercemos liderança, seja em que âmbito for. Mas que tipo de líder, ou que tipo de liderança você quer exercer? Você quer exercer um tipo de liderança como os 10 espias ou como Josué e Caleb? Qual o tipo de liderança que você quer exercer? Ser um Josué e um Caleb ou ser como os outros 10? Eu quero ser, meus irmãos, como Josué e Caleb. Que exerça essa liderança, que tenha essas capacidades, aquelas que eu não tiver, que o Senhor, meu Deus, me dê, para que a gente possa conquistar. Já perdemos muitas coisas no passado, mas nós podemos, irmãos, levantar a cabeça com líderes que tenham essas virtudes e que, se não tiverem, que busquem tê-las, para que a gente possa alcançar, herdar as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu acho isso incrível, essa questão sobre o que eu chamo de soberania divina e responsabilidade humana. Como um negócio incrível. Deus disse no versículo 2, eu vou dar a terra para vocês. Se essa geração tivesse crido, eles tinham herdado a terra, sim ou não? Tinham, mas eles não creram. Eles não confiaram em Deus. E a geração que creu, possuiu a promessa. Quando a gente chega em meados do livro de Josué, tem uma frase mais ou menos assim, e Deus cumpriu a sua promessa consoante a sua palavra. Tudo que ele disse que iria acontecer e que iria dar, ele deu. Então, meus irmãos, eu espero que você não queira ser como esses 10. Eu não falei nada quase sobre eles, no sentido, quais seriam as características deles. Mas é só inverter. Eles não eram corajosos, eles eram medrosos. Eles não eram otimistas, eles eram pessimistas. Eles não eram homens de fé, eles eram sem fé. Eles não eram espirituais, eles eram carnais. Eles tinham uma visão limitada pela capacidade humana. Então, líder de Deus precisa desenvolver essas características. No próximo domingo, nós vamos falar sobre as pessoas que foram influenciadas por essa visão desses 10 homens. Tá bom, então?